Oi gente, tudo bem? Vamos falar de colorimetria? Sim, vim aqui com o meu círculo cromático para ajudar vocês um pouquinho a escolher tom de base, saber seu subtom de pele, saber quais são as cores que mais valorizam seus olhos. Se você entender um pouquinho de colorimetria, isso já ajuda bastante. Me perdoe o cabelo molhado, mas é que é o seguinte, eu acabei de tomar banho, se eu não gravar esse vídeo agora, eu não consigo gravar mais hoje. Porque eu tenho vários compromissos na rua à tarde, tive outros de manhã. Então é o seguinte, vamos lá. Vou colocar aqui na cor pura, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender é quais são as cores primárias. As cores primárias são o vermelho, o amarelo e o azul, tá? A partir dessas três cores é que se constrói todas as outras cores. Então, a gente vai ter as cores primárias, secundárias e terciárias, tá? Então, como é que isso acontece, né? Todo mundo já esteve no jardim de infância, já misturou lá os guaches pra ter essas cores. Então, o vermelho com o amarelo vai dar o laranja, que é uma cor secundária, a partir dessas duas cores primárias. Esquece essas cores que estão aparecendo aqui dentro, tá, gente? Isso aqui é o círculo cromático, ele gira para outros estudos, mas assim, só pra gente ficar aqui nas principais. O azul com o amarelo vai dar o verde, né? E o vermelho com o azul vai dar roxo. Então, o laranja, o verde e o roxo são produções, né, a partir das cores primárias, são as cores terciárias. E a partir das cores terciárias, a gente tem as variações, as gradações de cor, tá? Então, dito isso, todas as vezes que a gente quer neutralizar, complementar, ressaltar uma cor, a gente usa outra cor. E aí, como é que isso funciona? Entendendo isso, vocês vão fazer, enfim, 1000 coisas. Mas eu vou fazer aqui com vocês algumas, tá? Então é o seguinte, aqui tá na cor pura azul, tá? Se a gente for usar exatamente o laranja, a gente vai ficar parecendo um palumpa. Então, como que a gente neutraliza? De acordo com os tons, as variações, as gradações de cor. Porque que acontece? Se você misturar as três cores primárias, o que vai acontecer? Você vai atingir o marrom. A partir desse marrom, conforme você vai acrescentando preto, vai ficando mais escuro. Conforme você vai acrescentando branco, vai ficando mais claro. Então a escala, por exemplo, da pele, a escala tonal de pele vai do claro até o escuro. Enquanto que os subtons são essas gradações aqui, que são as misturas de cor. A nossa pele tem todas as cores, né? Ela tem todos os pigmentos. Só que se você, por exemplo, usar um pigmento completamente amarelo pra neutralizar uma olheira roxa, não vai funcionar, porque a sua pele não é amarela. A gente quer neutralizar com o tom oposto ao tom daquela olheira ou daquela espinha, com base no tom da pele humana, entende? Então, assim, com base nisso, quando eu quero neutralizar tons frios, arroxeados, esverdeados, azulados, em geral, eu vou usar essa gradação de tons aqui, de acordo com o tom da minha pele. Então, se você for uma menina negra retinta, você vai vir pro laranja mais intenso. Se você for uma pessoa mais clara, você vai até o salmão. Então, essas gradações de cor é que vão fazer com que a gente consiga neutralizar os tons das nossas espinhas, nosso melasma. E o melasma, inclusive, ainda é o mais difícil de todos de camuflar. Por quê? O meu melasma, por exemplo, ele é marrom. Ele é a junção das três cores primárias. Aí eu preciso olhar pra ele e entender se ele é mais quente ou ele é mais frio. O meu melasma, por exemplo, ele é mais esverdeado. Então, pra neutralizar ele, eu preciso usar mais vermelho do que laranja. Entendeu? Então, assim, a neutralização é sempre a cor que tá faltando. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma olheira arroxeada. Eu já sei que o oposto no círculo cromático vai ser o amarelo, tá? Mas eu entendo que a minha pele não é exatamente amarela. Então, eu vou vir pra essas gradações aqui de salmão, laranja e tudo mais, pra ficar mais próximo do meu tom de pele. Agora, se você entender que a cor que tá faltando é a cor que vai neutralizar, você matou a pau. Porque é o seguinte, se a olheira tá roxa, roxa é o quê? Azul com vermelho. Qual é a cor primária que tá faltando? O amarelo. Mas se você passar o amarelo, a sua pele não é exatamente amarela. Então, você tem que usar um pouquinho de pigmento laranja. E esse laranja, ele vai do salmão até o laranja mais intenso, como eu falei antes, entendeu? Parece confuso, gente, mas assim, quando você entende que aquela coloração, por exemplo, a minha espinha aqui tá vermelha. Qual é o oposto do vermelho no círculo cromático? É o verde, por isso que o corretivo verde a gente usa pra corrigir a espinha. Só que o que acontece? Se eu colocar um pigmento super verde aqui, vai ficar uma mancha verde embaixo da minha base, né? Então eu preciso que isso seja uma coisa muito sutil, muito suave. Então o ideal é você misturar pigmentos. A melhor coisa pra ter é BT Velvet. Tenha o BT Velvet das cores primárias, o azul, amarelo, verde,
O azul, amarelo e o vermelho, que é o melancia, se eu não me engano, o watermelon. O navy, que é o azul. E o amarelo, que é o yellow. Se você tiver esses três, você corrige todo o tom de base, você corrige todo o tom de corretivo, você corrige todo o tom de tudo. Porque você vai misturando a cor que falta, né? Então aqui, ela tá bem vermelha. Então o oposto é o verde. Só que a minha pele não é verde. Então o que eu vou fazer? Eu vou misturar o verde com um pouquinho de corretivo. E aí depois eu vou vir com a base por cima. Toda neutralização de tom é feito antes da base. Toda camuflagem, neutralização de tom é feito antes, tá? Então, dito isso, eu vou usar nas minhas espinhas, eu vou usar esse primer aqui da Contém Grama, que ele é bem clarinho. Então, ele não vai deixar a minha cara verde. Ele vai dar um véu de verde bem disfarçadinho, tá? Eu queria que vocês vissem esse vídeo complementando com os vídeos anteriores. Eu vou ter um trabalho um pouquinho maior, mas eu vou deixar os links aqui embaixo dos vídeos que eu já fiz, onde eu mostro o tom de pele, subtom de pele, porque aí vocês, vendo os dois, vocês vão entender, tá? Por exemplo, esse aqui, o laranja, seria interessante pro melasma, né? Porque ele é o tom mais próximo da minha pele, só que o meu melasma é marrom, então eu precisaria de uma coisa um pouco mais avermelhada. Sabe que nem quando o pessoal, as drags escondem o chuchu, que é a marca da barba, eles não escondem o chuchu com vermelho? Então, é isso, tá? Vou pegar uma base qualquer, tá? E vou colocar aqui 3 pingos dela, ó. Mas como vocês podem ver por aí, essa base, ela é ligeiramente amarelada, tá? Que é como a maioria das bases nacionais. Essa daqui é da Ruby Kisses, tá? O que eu vou fazer pra neutralizar? Primeiro eu vou deixá-las todas neutras, depois eu vou fazer os subtons, tá? Então eu vou colocar aqui um pouquinho de azul. Gente, mas é bem pouquinho, tá vendo? Agora, o que eu fiz? Eu peguei todas as minhas bases já neutralizadas e coloquei um pouquinho de verde, um pouquinho de vermelho, um pouquinho de amarelo. O verde vai ser a pele oliva. Eu vou misturar a vermelha. Agora a amarela. Isso, em geral, gente, é feito com uma medição, as partes iguais. Eu tô fazendo meia bangu aqui, assim, só pra vocês verem, tá? O que a gente tá representando aqui? Vou colocar assim, ó. A gente tá representando... Deixa eu ver se eu consigo fechar. Tá muita luminosidade aqui. Ó. Oliva, fria, quente e neutra. Então, assim, se vocês olharem aqui de longe, vocês vão ver que as duas que somem mais fácil na minha pele é a neutra. A neutra praticamente desaparece na minha pele. A amarela você vê, a avermelhada você vê e a oliva você vê. Então, meu tom é neutro. Quando você faz essa mistura, pô, Tatiana, mas eu vou ter que fazer essa aquarela toda pra descobrir meu subtom? Gente, isso é só um exercício pra quem tiver a fim de fazer. Mas, assim, é um jeito mais acurado de você descobrir o seu subtom do que você ficar fazendo pesquisa na internet, olhando a cor da veia. Porque a minha veia, por exemplo, é azul e verde, entendeu? Então, aqui você tem os subtons das bases. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa aqui que eu fiz avermelhada, que ficou mais avermelhada, ficou meio salmão, tá vendo? Pra camuflar o meu melasma. Tá? Aí eu vou dar batidinhas aqui assim. Porque o meu tom de pele é claro. Obviamente que todos os tons de pele, eles dá pra você fazer isso com qualquer tom de pele. Só que você vai pegar a base do seu tom de pele, né? A mais escura e por aí vai, tá? Agora que eu fiz essa caca toda, eu vou passar essa base mesmo na pele, já que ela já tá aqui. E aí a gente continua a nossa aulinha, tá? Essa base tá um pouco clara pra mim. E eu poderia escurecer. Isso é uma coisa interessante, que é o seguinte. Não adianta você colocar uma base... não adianta você colocar preto ou marrom pra escurecer a tua base só. Porque, por exemplo, eu já fiz isso, e se esse marrom for muito frio, você vai esfriar muito a tua base, entendeu? Então, você precisa trabalhar sempre com subtom. Então, assim, minha base ficou muito clara. Você primeiro tem que entender se ela tá mais amarelada ou mais rosada. E aí, você coloca um pigmento um pouco mais escuro, né? Ou uma base mais escura, ou um pigmento daqueles da Dalla. Vou deixar a fotinho aqui.
Nada impede também de você misturar uma base mais clara com uma base mais escura. Mas se as duas forem amareladas e o seu subtom for neutro, não vai adiantar. Você vai ter que neutralizar com um pouquinho de azul, um pouquinho de verde, tá? Isso tudo funciona da mesma forma para quando a gente tá falando de sombra, por exemplo. Ah, o seu olho é verde. Quais são os tons complementares? Ó, olho verde, qual é a cor complementar? A mesma cor que anula, ressalta. Vocês já perceberam que existem muitas logos de empresa que é azul com laranja? Por quê? O azul e o laranja são opostos, tá vendo? Mas eles se complementam também. Então, assim, um anula o outro, mas um faz o outro aparecer mais, justamente por serem opostos. Então, os tons para olhos verdes são os tons arroxeados, os tons avermelhados, tá? Ó, tá vendo? O exato complementar é o roxo. Então, assim, a cor de sombra que mais faz o olho verde aparecer são os tons de roxo. Mas azul também serve, porque o roxo é o quê? O azul com vermelho. O vermelho também serve. Então, toda essa área aqui pode ressaltar os rosas, tá? Já o olho azul, ao contrário. Tá vendo? O olho azul são mais esses tons aqui, ó. Vocês já perceberam que a maioria dos maquiadores internacionais, quando vão maquiar aquelas estrelas de Hollywood que têm olhos azuis, eles usam muito tons terrosos, muitos tons de marrom, porque ressalta os olhos azuis, tá? Então, assim, marrom básico para olho azul é perfeito. Não significa que você não possa usar as outras cores, né, gente? E tudo bom, né? Se você tem olho azul, quer usar sombra azul, faça o que te faz feliz. Eu só tô aqui dando uma... Tô dando uma esquentadinha na minha pele agora, né? Porque fiquei como? Parecendo um fantasminha Pluft com essa base. Então eu tô usando esse produto aqui, que parece um BT Velvet, mas não é. Ele é um pouco mais fino, que é da Frederica Make. É um contorno Maple, tá? E aí o seguinte, gente, não significa que só porque você tem os olhos azuis, você tem que usar sempre a sombra marrom. Você pode usar a sombra da cor que você quiser e usar um batom marrom, que também favorece, entendeu? Eu não sei como é que o YouTube veria isso, né? Mas eu queria deixar aqui pra vocês um link de um vídeo. Eu fiz esses vídeos lá no TikTok várias vezes, tá? E eu fiz um vídeo que eu fiz a minha pele inteira com uma paleta com tons primários. Ela não tá aqui, tá na minha maleta, mas uma maleta da Mona. A Mona, loja que faz os pigmentos próprios, vegano, orgânico e tudo mais. Eu pedi, ela me mandou recebidos, né? E aí ela perguntou as cores que eu queria e eu quis os tons primários. E com os tons primários eu fiz a minha base inteira. Eu misturei o vermelho com o amarelo. Posso até fazer aqui, ó. Pra vocês verem, quer ver, ó? Se eu misturar um pingo de azul com um pingo de vermelho, com um pingo de amarelo, ó, tá vendo? Esses aqui são os tons primários. Se eu misturar tudo, vai dar um marrom mais quente, tá vendo? Isso aqui ficaria um blush bonito, hein? Mas enfim. E aí, quanto mais azul eu colocar, mais escuro fica e por aí vai, né? E aí, conforme você vai, por exemplo, aqui ficou muito vermelho. Eu tenho que botar um pouco mais de azul. Ó. Ó, ele vai ficando marrom, tá vendo? Ah, mas aí tem que clarear pra chegar no seu tom de pele. Você vai usar o branco. Ah, mas ainda ficou muito rosado. Aí você vem com o amarelo. Ó. Ah, mas ainda tá escuro pra mim. Aí você vem com mais branco. E ó, eu tenho praticamente um tom de base. Só que eu teria que botar um pouquinho mais de amarelo aqui, porque ficou um pouco... Ó, tá vendo? Então assim, esse aqui seria o tom mais escuro, esse aqui seria o tom mais claro, digamos, tá? Dos que eu fiz aqui na minha mão. Dá pra ficar mais escuro que isso. Então conforme você vai acrescentando branco, ele vai clareando, conforme você vai acrescentando preto, ele vai escurecendo. Porém, você tem que entender que existem os subtons, né? Nossa, mas essa cor ficou bonita, né? Vamos fazer um blush? Quero fazer um blush mais salmãozinho. Vou botar um pouquinho de vermelho. Bastante branco. Ó, ainda ficou muito escuro, tá vendo? Tem que ir clareando. Ó. Agora ficou um pouco rosa demais. Quero um pouco de amarelo aqui. Pra ficar mais salmão. Ó. Botar um pouquinho de brilho.
botar um pouquinho desse iluminador de corpo e rosto de Nina Secrets. Ele vai deixar a substância toda mais emoliente e vai deixar com brilho. Tô falando, gente, se vocês entenderem de colorimetria, dá pra fazer todos os tons de maquiagem que você quiser. Ah, por que a gente compra produto, então? Porque a gente gosta de produto, né, gente? Porque tem uma tecnologia, porque tem um skincare, porque tem um conservante. Viu? Coisa fofa. Meiga. Ó, usei tudo daqui. Ficou um blush salmãozinho, ó. Ah, Tatiana, e o que faz ressaltar os olhos marrons? O marrom tá aqui, ó. Tá vendo? São essas cores, azul e violeta. São os opostos. Vamos fazer um batom? Ó, fiz um... Um batom rosinha nude. E um pouquinho mais de branco também, pra clarear um pouquinho. Gostaram? Então, gente, usem e abusem das cores, porque elas são nossas amigas. Eu espero realmente que esse vídeo não tenha ficado confuso. Eu vou deixar o link dos outros, todos os vídeos que eu fui falando de colorimetria, eu vou deixar aqui linkados, tá? Que eu acho que vale um complemento, quando você quer saber só de um, só de outro, porque lá no TikTok eu dividi em partes esse vídeo, tá? Beijo pra vocês. Fui!